Bom dia, saudações pessoal, Marjorie, Yara, Lucas, Osman, Mari, Panucci, Thaís. Vamos entrando. Nós vamos tratar aqui hoje rapidinho sobre 2 pontos do edital da Defensoria Pública. O pessoal aí que está de parabéns. Deixa eu só achar o edital aqui enquanto vocês vão entrando aí. Bom dia, Renato, os vencedores aí de Santa Catarina. Mais uns segundinhos aí a gente começa a tratar dos 2 pontos do edital que eu escolhi hoje para poder tratar com vocês, que são pontos que são relevantes, importantes, que a gente tem que dominá-los para poder fazer uma boa dissertação, uma boa prova subjetiva. Vamos lá? Bem, meu nome é Enéas. Engraçadinho, olha aí o defensor público, professor novo do CPIURES. Bom, vamos lá. Eu vou virar aqui a tela, vou tentar virar aqui a tela para mostrar para vocês o que nós vamos tratar hoje aqui. Agora, vamos lá. Deixa eu colocar aqui em tela inteira. Pronto. Bem, esse é o nosso edital Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, e hoje nós vamos tratar aqui, bem rapidamente, é mais um convite para que vocês façam o curso aqui no CPIURES, porque aí no curso a gente vai ter um material específico sobre isso e uma aula específica. Então hoje nós vamos passar rapidamente sobre alguns itens que são bem aqui o começo do edital, né? Então, aqui na Sociologia Jurídica, nós temos o primeiro ponto, que é Direito, Poder e Sociedade. E nesses primeiros pontos aqui, esse item número 1 aqui, basicamente ele está tratando do Weber, tá? Estado-dominação, Estado moderno e burocratização, e ética da convicção e ética da responsabilidade na ideia da vocação política. E no segundo ponto, ele trata do Foucault, Michel Foucault, e o problema da historicidade do direito. Nós vamos tratar aqui dessa ideia do modelo do poder soberano e das penas físicas e da reforma humanista do direito penal com a generalização das penas, tá? Esse item aqui, ó. Então, nós vamos passar aqui bem rapidamente e aí eu convidar vocês para poder fazer o curso, porque no curso vocês têm o material específico, não é? E a aula bem mais detalhada do que esse voo de águia que nós vamos fazer hoje aqui. Então, quais são os 2 livros? Os 2 livros são esses aqui, ó. O Weber é Ciência e Política, 2 vocações, e o do Foucault é Vigiar e Punir, que a minha edição é essa, que não é a edição que o edital exige, mas o conteúdo é exatamente o mesmo, tá? Basicamente aqui, o que nós temos nesse livro? 4 partes. A primeira parte é o chamado suplício, a segunda parte chamada de punição. O suplício é onde ele demonstra como a soberania ela funciona no primeiro momento da história. A punição é uma transformação desse suplício com uma ideia de punição. A terceira parte, a ideia da disciplina, que é o capítulo mais famoso desse livro e é a minha aposta. Minha aposta, na verdade, é nisso aqui, ó. Essa ideia aqui, ó, de panoptismo. Tá? Esse aqui é o capítulo principal, é o capítulo mais famoso do livro e é onde nós vamos nos debruçar hoje aqui com mais vagar. E por último, a ideia da prisão, que ele chama de instituições completas e austeras. Tá? Então essa é a estrutura do livro Vigiar e Punir. O livro Ciência e Política, 2 vocações, na verdade são 2 textos. O primeiro texto é a ciência como vocação, que o edital coloca isso mais próximo lá do Tércio Sampaio, é um item do edital que fala desse artigo, e a política como vocação. O mais famoso dos 2 é a política como vocação, e ao que tudo indica foi a escolha do nosso edital, quando ele mencionou aqui a ideia de Estado moderno e a ética da convicção. Tá? Então, esses 3 itens aqui, na verdade, são extraídos desse texto chamado Política como Vocação. Tá bom? Então, basicamente é sobre isso que nós vamos tratar hoje aqui. Vamos lá, vou voltar aqui para a gente começar a conversar.
Bem, vamos começar aqui pelo nosso edital fala do Weber, então vamos começar aqui do Weber, basicamente, para a gente iniciar esse nosso diálogo, esse nosso bate-papo. O edital fala Estado de dominação em Max Weber. Se a nossa pergunta, a pergunta da prova, for uma pergunta genérica, certo? Uma pergunta aberta para você dissertar sobre essas categorias em Max Weber, essas duas palavras elas têm que ser mencionadas na sua resposta. A ideia do Estado moderno e a ideia de dominação em Max Weber são categorias que são fundamentais. Então, se você vai discorrer sobre Max Weber, você tem que necessariamente tratar dessas duas categorias, desses dois institutos. Um chamado de Estado moderno e o outro chamado de dominação. Certo? Então, inicie a sua resposta tratando numa contextualização geral, que nós vamos falar aqui agora, e logo depois dessa contextualização geral, mencione essas duas categorias e explique-as, que nós vamos explicar a partir de agora. Então, basicamente, existem categorias fundamentais em Max Weber. E uma categoria fundamental para Max Weber é a ideia de modernidade. Nós iremos ver essa mesma transição no Foucault, mas com ênfase diferente. Tá? Mas, basicamente, a ideia de modernidade é muito presente na teoria weberiana. Então, ele qualifica uma institucionalidade. Como assim? Ele discorre sobre a burocracia, que é um item importante do nosso edital, e sobre o capitalismo. Nós iremos ver que tem uma diferença entre o Weber, Max Weber, com o Karl Marx, nessa ideia do modo de produção capitalista. O Weber ele é pessimista e o Karl Marx ele é otimista. Nós vamos falar sobre isso no finalzinho, quando formos falar da gaiola de ferro weberiana. Bom, além dessa institucionalidade, tem também uma legalidade. Ele se preocupa muito com o direito moderno. E aí, em um outro item do edital, ele trata de legalidade e legitimidade. Não vai dar tempo de falar aqui, mas na aula gravada nós iremos tratar sobre isso. E, por fim, além dessa institucionalidade, além dessa legalidade, ele menciona uma personalidade, que é a ideia de ética da responsabilidade, que nós iremos fazer. Eu fiz um quadrinho aqui importante para que vocês façam a comparação entre a ética da convicção e a ética da responsabilidade. Então, vamos lá. Estado, para Max Weber, ele não conceitua, ele diz que o Estado ele é uma relação de dominação do homem sobre o homem. E a violência física legítima é um instrumento desse domínio, do homem sobre o homem. Então ele define o Estado pelo meio específico que é peculiar ao Estado, que é a ideia do uso da coação física. Certo? Então, vai falar do Estado em Max Weber, menciona a ideia do Estado moderno. Estado moderno é uma categoria bem weberiana. Então, é imprescindível que na sua resposta tenha essa expressão, Estado moderno. E esse Estado moderno é o Estado que surge depois do feudalismo. E aí a gente tem que lembrar aquelas historinhas do segundo ano, né, do segundo grau, em que a gente tinha vários poderes que eram disseminados em um território. O que o Estado faz? Ele monopoliza o uso legítimo da força. E esse é o Estado moderno weberiano, mas esse é só o começo da conversa. Por quê? Porque, além disso, nesse Estado feudal, primordial ainda, né, o que você tem? Você tem uma categoria que o Weber chama de estamento. O que é o estamento weberiano? Pessoas que ingressam no Estado porque o Estado, por exemplo, não tem algumas máquinas de guerra, por exemplo. Então, algumas pessoas que têm armas importantes, que são fundamentais para a defesa do território, o Estado se alia a essas pessoas para que essas pessoas possam atuar em defesa daquele território ali. Então, essas pessoas que não fazem parte do quadro administrativo, eles formam o que o Weber chama de estamento. E aí ele menciona a ideia de expropriação. Qual é a ideia de expropriação do Weber nesse capítulo? Ele está falando que o Estado, quando ele surge, o Estado moderno, quando ele surge, que é a transição do feudalismo para o Estado moderno, da idade, transição para a idade moderna, para a fase moderna da civilização ocidental,
o Estado ele expropria essa violência que é disseminada de forma incontrolável pela sociedade. E ele monopoliza. Por isso que o Weber chama o Estado, ele usa a violência como um instrumento específico do Estado. Tá? Então, o uso legítimo da força é uma categoria fundamental para poder conceituar o Estado moderno weberiano. Mas existe uma outra coisa que decorre desse movimento. Que outra coisa é essa? É a ideia de burocracia. Como é que funciona a ideia de burocracia em Max Weber? Primeira coisa que a gente tem que saber, essa burocracia weberiana não tem nada a ver com essa impressão que a gente tem hoje de burocracia. O que a gente entende hoje como burocracia? Um Estado leniente, um Estado ineficiente, que tudo é muito difícil de você conseguir por meio dos agentes públicos. Não é esse conceito de burocracia que o Weber está falando. O Weber está falando de uma forma de organização típico-ideal. Quando a gente abandona esse modelo do Estado tradicional para um Estado burocrático racional burocrático, você cria um quadro administrativo burocrático que é próprio do Estado. O Estado não precisa mais se aliar a esse estamento, a essas pessoas que têm alguns bens que são de relevância para a atividade estatal. Não. O Estado ele compõe uma máquina que é própria dele, interna dele. Então essa ideia, isso que vocês estão fazendo agora, que é estudar para um concurso público, decorre exatamente da ideia do Estado moderno weberiano. Por quê? O Estado moderno weberiano ele cria um quadro burocrático administrativo que é próprio dele. E ele não precisa se aliar com determinadas pessoas para poder atuar na sua função típica estatal. Então, dentro dessa ideia de Estado e dominação de Max Weber, você tem que mencionar essa transição do feudalismo para a Idade Moderna, em que o Estado ele se apropria, ele monopoliza o uso legítimo da força. E uma outra coisa que é muito importante ser mencionada é que o Estado moderno ele tem um quadro administrativo burocrático que é próprio dele. Concurso público é o resultado dessa ideia weberiana. Tá bom? Então, esse é o Estado moderno e burocratização. O edital fala de burocracia como forma de organização social e consequências da burocratização do Estado. Meninos, uma coisa que é interessante você fazer sempre que você estiver estudando alguma coisa que é fora muito do direito, é você tentar fazer paralelos dessas categorias sociológicas ou filosóficas com categorias jurídicas. Basicamente, o que o Weber está criando aqui são esses princípios constitucionais da administração pública. Então, o agente ele não atua para resolver problemas próprios. O agente atua de forma impessoal. Tá? Que o Weber chama isso de sine ira et studio, sem raiva e sem ressentimento. O agente público ele não atua para poder prejudicar ou beneficiar alguém que está do outro lado do balcão e não atua para poder se beneficiar a si mesmo. Logo, essa é a ideia principal do que hoje nós conhecemos como impessoalidade. Tá? Vamos lá, resumo do que a gente viu até agora. Estado, dominação e Max Weber. O Estado é uma categoria fundamental no raciocínio de Max Weber. Então, o Estado moderno é aquele que usa de forma monopolística a violência física legítima. Além disso, esse Estado moderno ele tem um quadro administrativo burocrático que é próprio dele. Por quê? Porque o Estado ele se profissionaliza. O princípio do concurso público é um princípio que decorre dessa ideia de profissionalização do Estado. Tá? Então, e uma outra coisa que não dá tempo da gente falar assim com mais vagar, para não ocupar muito tempo de vocês, é a ideia da ética da convicção e a ética da responsabilidade. No finalzinho do capítulo, ele descreve isso, o que é essa ética da convicção e a ética da responsabilidade. Eu fiz aqui um quadro esquemático para vocês entenderem a diferença dos dois. Virando a tela aqui. Pronto, tá aqui. Deixa eu colocar no... A ideia aqui é a seguinte. Ele fala que toda atividade orientada segundo a ética pode ser subordinada a duas máximas.
Existem duas máximas, existem dois vetores que orientam o comportamento humano quando a atividade é orientada segundo a ética. Que vetores são esses? Primeiro vetor é a chamada ética da convicção, e o segundo vetor é a chamada ética da responsabilidade. Aí eu fiz um quadrinho aqui para a gente diferenciar os dois. Deixa eu passar aqui para outra página. Pronto. Eu vou virar aqui o telefone para ficar melhor, tá? Com licença, não vão ficar tontos aí, hein? Pronto. Na ética da convicção, se uma pessoa atua sob a égide da ética da convicção, não significa que ele é um irresponsável, que ele não estou retirando a responsabilidade. Do mesmo modo, a ética da responsabilidade não equivale à ausência de convicção. Mas o que basicamente diferencia os dois é o seguinte: a ideia central da ética da convicção é que o sujeito, o agente, né, que é uma palavra que é mais weberiana, o agente ele atua de forma independentemente das consequências. Ele não se preocupa com as consequências do ato dele. Já a ética da responsabilidade, a ideia central da ética da responsabilidade é que o agente ele atua sempre se preocupando com as consequências da escolha e dos atos dele. Atitude que está entre aspas porque é o Weber que fala. Tá bom? O cristão cumpre o seu dever e, quanto aos resultados da ação, confia em Deus. Isso é o típico exemplo da ética da convicção. No outro lado, a ética da responsabilidade, o Weber diz que nós devemos sempre responder pelas previsíveis consequências de nossos atos. É a ideia, por exemplo, de dolo e culpa, tá? Ela é extraída desse raciocínio aqui, ó. Se você consegue prever, você vai se responsabilizado. Certo? Então, basicamente é isso que diferencia a ética da convicção da ética da responsabilidade. Na ética da convicção, o sujeito age independentemente das consequências. O exemplo que ele dá é de um sindicalista que ele defende a greve até as últimas consequências, independentemente se esse ato dele vai causar um dano para a sociedade. Quando, por exemplo, a gente vê o pessoal fechando rodovia, eles estão atuando sob a ética da convicção, eles não estão olhando para a responsabilidade dos atos dele, eles estão convictos de que, se eles chamarem a atenção das pessoas ali, as pessoas vão aderir aos ideais dele. Esse é o típico caso de ética da convicção. Diferentemente na ética da responsabilidade, o agente ele se sente responsável pela necessidade dos atos que ele comete. Então aqui ele chama de ação relacionadas a fins. Então você atua observando os resultados da sua atuação. Certo? Bom, basicamente, nesse tempo pouco curto que nos resta aqui, nesse tempo pouco curto que nós dedicamos aqui, são duas categorias fundamentais, ética da convicção e ética da responsabilidade. E uma outra categoria fundamental, vou virar de novo, não fiquem tontos, uma outra categoria tal do Weber é essa ideia do Estado moderno, tá bom? Existem outras coisas do edital que certamente nós iremos tratar na aula que eu vou gravar. Essa aula vai ser gravada na segunda-feira que vem para ser enviado para vocês, tá? Vamos mudar de assunto aqui e vamos falar agora do Foucault, Michel Foucault. Qual é a ideia principal do Foucault, ou o que nós temos que sempre mencionar caso a gente tenha que discorrer sobre esse livro, Vigiar e Punir. Muito embora ele tenha aqui um subtítulo chamado História da Violência nas Prisões, o livro ele fala muito mais do que um simples relato histórico de violência dentro das prisões. O que o Foucault está tratando? Ele está falando de uma mudança de paradigma. Você tem um mundo medieval e um mundo moderno. E o que vai separar esses dois mundos, segundo Foucault, é uma lógica de punição. No mundo medieval, você tem um espetáculo do castigo. Ele tem umas fotos aqui no livro que são muito interessantes. Na verdade, ele abre o livro com uma cena muito impressionante de um sujeito sendo supliciado. Então, o que é o suplício? O suplício é você colocar um sujeito que cometeu um crime muito grave de uma forma visível para que toda a sociedade consiga enxergar que ele cometeu um crime e que o crime vai ser punido. Certo? Então, deixa eu ver aqui nas minhas anotações algumas características
do Suplício, dessa ideia de soberania. A ideia do Suplício está ligado à ideia da soberania. Aqui, ó. O Suplício, ele se insere fortemente na prática judicial. Vamos virar aqui. O Suplício, ele se insere fortemente na prática judicial. Por quê? Porque o Suplício revela a verdade, que é uma categoria também fundamental para o livro, e o Suplício é o agente do poder. O crime, ele é manifesto naquela cena do Suplício, ele é manifesto o crime, e você anula o crime através do Suplício. E aí, que relação que existe entre essa ideia do Suplício com o poder? Porque o Suplício, ele permite a reprodução do crime e ele volta-se ao corpo visível do criminoso. Essa é uma frase que é bem Foucaultiana, tá? Aqui, ó. Ideias básicas do Suplício. Eu vou virar o telefone novamente, me desculpem. Talvez eu mantenha assim agora, então. O modelo da soberania, ele está ligado à ideia de Suplício. Por quê? Porque quando alguém comete um crime, na verdade, ele está lesando a pessoa do príncipe, é o soberano pessoalmente que está sendo lesionado ali. Então, o Suplício, quando você coloca um sujeito amarrado em 4 cavalos e dá um tiro para cima, e aí os 4 cavalos saem disparados e arrancam, a cada cavalo arranca um membro do corpo do supliciado, ele restaura a soberania que foi lesada por um instante. Essa expressão é muito famosa. O Suplício restaura a soberania lesada por um instante. Quando alguém comete um crime, ele acabou lesando a soberania. Então, como é que você resgata? Como é que você, dependendo da sua tradução, vai ser restauração ou ressuscitamento? Como é que você resgata a soberania? Através dessa liturgia da pena que o Foucault chama de suplício. Você reativa o poder através do suplício. O livro, na verdade, então, ele está tratando de como a gente abandona esse modelo do suplício e passa para um modelo que ele chama de disciplinar, certo? Quando o subtítulo, portanto, ele é enganoso. Se você tiver que falar sobre o livro, dissertar sobre o livro, você tem que falar dessa passagem do mundo medieval para o mundo moderno. Assim como Weber faz essa transição do mundo medieval para o mundo moderno sobre a ótica da análise do Estado, o Foucault faz a mesma coisa, só que sob uma ótica que não se comunica muito com o Weber, tá? Exceto pela ideia de racionalidade. Mas esse é um outro capítulo que nós temos que tratar em outro lugar. Mas o livro Vigiar e Punir, muito embora o subtítulo fala da história da violência nas prisões, na verdade o livro está fazendo uma transição. Ele está saindo de um modelo de soberania, que é essa ideia de suplício que nós vimos aqui, para uma ideia de disciplina. 2 palavras importantíssimas que tem que ter na sua resposta. Primeira palavra, soberania. E como é que você resgata a soberania que foi mitigada, que foi violentada por um ato criminoso, através do suplício? Então é aquele espetáculo que hoje nós achamos abominável, mas que está muito presente ainda hoje. Quem lida com direitos humanos sabe disso. Então, o suplício está ligado à ideia de soberania. E nós mudamos para uma outra lógica, que é uma lógica chamada de lógica da disciplina. E aí eu fiz um quadrinho também aqui para a gente enxergar essas mudanças de forma mais esquemática. Nós abandonamos, a partir do século XVIII, abandonamos esse modelo suplicial, desse modelo de espetáculo de punição, e nós passamos para a prisão. Mas o Foucault diz que você muda o poder, é algo muito mais profundo o livro. E aí ele fala de uma sociedade disciplinar e ele tem uma transição. Olha aqui, ó, para a gente enxergar essa transição. Nós temos aqui, ó, essa transição se dá no final do século XVII e início do século XVIII. E aí tem dois conceitos interessantíssimos. Ele chama disciplina bloco, o modelo antigo, e disciplina mecanismo, que ele chama de panoptismo, esse modelo novo. O que havia na disciplina bloco?
Essa punição, ela acontecia numa instituição fechada e você botava as pessoas à margem da sociedade. Você colocava separado, marginalmente, essas pessoas. E essa disciplina bloco na sociedade da punição antiga, ela era voltada para a função negativa, para as pessoas não fazerem aquilo com o intuito de fazer o mal, para servir de exemplo, para as pessoas não reproduzirem mais aquilo. Então, estrategicamente, você suspendia o tempo das pessoas e você rompia as comunicações. Por quê? Você isolava as pessoas. De outro jeito, de outro modo, nessa disciplina mecanismo, que ele chama de panoptismo, o que é o panóptico? Tem uma figura aqui, ó, do panóptico para vocês. Aqui, ó. Essa é a figura do panóptico. Essa é a lógica, uma criação de Jeremy Bentham, que o Foucault diz, esse modelo é o modelo da sociedade disciplinar. E o que é isso aqui? Ó? Pensa que isso aqui tudo ao redor é a prisão, são as celas, tá vendo? Ó? São celas lá atrás. E aqui dentro tem uma torre central e tem uma pessoa aqui dentro. Essa pessoa, ela pode ver as pessoas que estão aqui nas celas. As pessoas nas celas não conseguem saber se estão sendo vigiadas ou não. Isso é o modelo disciplinar do Foucault. O centro, o olhar aqui dentro, consegue olhar as pessoas que estão sendo vigiadas aqui. Mas a pessoa que está sendo vigiada não sabe se está sendo vigiada ou não. Então, esse olhar ele é invisível do ponto de vista do observado. O observado não sabe se está sendo observado. Mas é exatamente essa dúvida que gera maior eficiência nesse modelo. Ó, vou mudar para uma cena que é a cena de dentro. Aqui, essa pessoa está dentro da cela e lá dentro está a torre central. Ó. Essa torre, essa cela, ela é transparente. Você tem vidro aqui, o grade aqui e grade do outro lado. Então, por quê? Porque essa transparência gera exatamente essa ideia de vigilância. Um modelo muito diferente desse modelo anterior aqui, ó. Vamos chegar lá. Desse modelo aqui, ó, de uma instituição fechada, escura, estabelecida à margem. Não. Aqui, na disciplina mecanismo, que é chamada de panoptismo, é um disponível funcional. Ele tem uma função muito especial. Por quê? Porque ele melhora o exercício do poder. Torna o poder mais rápido, mais leve e mais eficaz. Bom, basicamente, esse modelo do panoptismo, o Foucault diz que é o modelo que nós nos sujeitamos hoje. E aí, por que esse capítulo mais importante do livro é o capítulo que é a minha aposta para 11h29 já, né? Eu não vou tomar muito seu tempo de vocês, não. Vamos já começar a encerrar aqui. Por que eu acho que esse capítulo do panoptismo é um capítulo importante para fins de avaliação? Porque isso que o Foucault falou há 30, 40 anos atrás é como nós vivemos hoje. Como assim? Esse olhar disciplinador, esse é o olhar das câmeras de segurança, por exemplo. Onde quer que você vá, você está sendo filmado, mesmo sem saber. Esse é o modelo panoptista do Michel Foucault. Outra coisa que já caiu em prova, inclusive, da Defensoria Pública nesse ano, é a ideia da tornozeleira eletrônica. O que é a tornozeleira eletrônica, senão esse modelo panóptico? Ou seja, a pessoa está sendo vigiada, onde quer que ela vá, ela sabe que os passos dela estão sendo controlados, estão sendo vigiados. E por fim, quando você tem um celular, por exemplo, como esse meu aqui, que você tem modelos, formas de localização do celular. E se você, por exemplo, tem uma namorada ou uma esposa que sabe exatamente onde você está, você vive exatamente sob esse modelo do panoptismo. Porque você está sendo vigiado, e essa dúvida que você tem, essa dúvida de saber se você está sendo vigiado ou não, é exatamente o que gera essa eficiência tão grande no modelo de vigilância, nesse modelo de disciplina, ao contrário daquele modelo de punição e de suplício, que era o modelo anterior. Basicamente, gente, o livro ele descreve essa transição dessa lógica da soberania para uma lógica da disciplina. E dentro dessa lógica da disciplina, o panoptismo é uma categoria fundamental. Por quê? Porque ele revela como nós estamos sendo vigiados a todo tempo. E isso não funciona só para
uma prisão. Isso funciona para um hospital, isso funciona para uma escola, isso funciona para uma faculdade, e funciona para toda a sociedade. Logo, essa ideia do panoptismo não é uma ideia de prisão. O panoptismo é uma lógica disciplinar da sociedade moderna. Tá bom? Então, essas são as categorias fundamentais para que vocês possam discorrer com certa profundidade sobre Max Weber e Michel Foucault. Aguardem, eu vou preparar, quer dizer, ela está mais do que preparada, mas eu vou fazer uma aula, um material escrito para vocês, certo? Mando junto com a aula gravada, e aí quem já está matriculado no curso vai receber tanto o vídeo como o material escrito, que é um pouco um resumo, e esses esqueminhas que eu mostrei para vocês aqui vão estar no material que vocês irão receber. Tá bom? Então, matriculem-se no curso, façam o curso, nós vamos tentar acertar a questão, como nós fizemos na última prova no Tribunal de Justiça do Santa Catarina, né? De Santa Catarina. E vamos aparelhá-los, vamos subsidiá-los, para que vocês possam discorrer com propriedade, com profundidade, sobre esses dois autores que são fundamentais. Muito provavelmente, nós iremos fazer uma outra live também sobre o Tércio Sampaio e o Norberto Bobbio. O Norberto Bobbio é fundamental que tenha essa live, por quê? Porque são 3 livros dele, né? A Era dos Direitos, deixa eu achar aqui o edital. A Era dos Direitos... Cadê? Bobbio, Teoria da Norma Jurídica e Teoria do Ordenamento Jurídico. A Era dos Direitos ele muda um pouco o assunto, né? Mas é um tema que está em voga também, porque o pessoal dos direitos humanos, tem um pessoal na UFMG que está estudando uma ideia fundamental do Bobbio, que está nesse livro, da Era dos Direitos. O Bobbio dizia que o mais importante dos direitos humanos não é a sua fundamentação, não é a legitimidade das normas, e sim a sua execuibilidade, a sua aplicação. Então ele dizia que era uma questão muito menos jurídica e muito mais política. Essa é a tese fundamental do Bobbio na Era dos Direitos. E isso está sendo relativizado atualmente. Bom, e na Teoria da Norma Jurídica e Teoria do Ordenamento Jurídico, são 2 livros que são continuação um do outro, por que nós temos que tratar dele? Porque ele trata de um tema que também está na ordem do dia, que é a ideia de fonte do direito. O novo CPC, ele redimensiona as fontes do direito. E aí, para a gente ter um fundamento mais discursivo sobre ele, a gente tem que necessariamente ler essa teoria do ordenamento jurídico, que é a continuação da teoria da norma jurídica. Tá bom? Nossa, que reencontro bom, hein? Meu primeiro professor no primeiro dia de aula, Introdução ao Direito. Que interessante. Eu só não consigo Shirlene. Bom, seja bem-vinda, Shirlene. Faça o curso lá no CPIUR, nós vamos nos reencontrar de forma virtual agora. E aí, se você quiser me seguir no Instagram, meu endereço está lá na notícia do CPIURS, que é Grambeju. E a gente volta a se comunicar, volta a ter esse contato, tá? Um prazer esse reencontro, uma honra. Vamos lá, meninos, vocês têm muito que estudar e eu tenho que preparar aqui a aula agora para o Tribunal de Justiça de São Paulo, que é para segunda-feira, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado. Entrem em contato comigo, façam questionamentos, façam demandas para que eu possa fazer um material bem especial para que vocês consigam ser aprovados nessa prova, tá bom? Até logo, a gente se encontra por aqui, por esse mundo do Instagram. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Bons estudos.